que o autor está fazendo aqui é nos apresentar razões do que o sacerdócio de Cristo é tudo o que nós precisamos. Do porquê nós devemos confiar nele e não abandonar a fé que uma vez nós professamos. Porque Cristo se compadece de nós. Por essa razão nós devemos permanecer fiéis. Cristo conhece as nossas fraquezas. Eu não digo isso porque Cristo pecou. O texto nos diz que ele sofreu todas as coisas, mas sem pecado. Ele é o próprio Deus não conheceu o pecado. Mas sim, porque ele assumiu a nossa forma humana, viveu debaixo das mesmas condições que nós. Foi tentado em todas as coisas. Passou pelas mesmas dificuldades, mas venceu. Ele venceu diante de todas as tentações. Ele foi tentado em tudo, a nossa própria semelhança. E muitas vezes quando nós somos tentados, nós buscamos resolver os nossos problemas da nossa maneira, sozinhos. Nós acreditamos que se o problema é meu, eu que tenho que resolver. Então eu vou buscar nas minhas próprias forças, no meu conhecimento, nos meus recursos, a solução dos meus problemas. E ao invés de recorrer àquele que se compadece de nós, nós tentamos de uma maneira falha resolver os nossos problemas. Assim como Satanás, ele tenta Jesus no deserto, somos levados também a acreditar que nós podemos prover para nós mesmos e sanar as nossas necessidades. Lá em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus é levado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado por Satanás no deserto, Satanás diz a Cristo, naquele local inóspito ali, cheio de pedras, Satanás vira para Jesus e uma das tentações que Satanás diz é o seguinte, ele fala assim, não é Deus quem diz que jamais um pai daria pedras aos seus próprios filhos? Não é isso que Deus diz? Então Jesus, torne essas pedras em pão, transforme essas pedras em pão. O que Satanás está fazendo é levar Jesus a considerar que ele não precisa de Deus, que ele pode resolver os seus problemas por si próprio. Jesus então responde que não, nem só de pão viverá o homem. Nós devemos recorrer a Deus. Cristo nos compreende, porque ele sofreu as tentações de modo semelhante a nós. Ele conhece as nossas lutas, ele conhece as nossas fraquezas, pois ele foi tentado em todas essas coisas, mas sem pecado. E por essa razão, por saber que Cristo nos compreende, então o autor conclui dizendo no versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque Cristo se compadece de nós, e por nós ter sido entregue ao Pai, nós devemos nos achegar a Deus confiadamente e nos apresentar junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro na ocasião oportuna, nos dias difíceis, nos dias em que nós enfrentamos problemas. Por ser Cristo nosso grande sumo sacerdote, nós podemos nos aproximar do trono de graça de Deus.